Nosso estudo de hoje está na carta de Tiago, capítulo 3, versículo 14. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. E Emmanuel comenta na lição 36 do livro Vinha de Luz, faccionismo. Toda escola religiosa apresenta valores inconfundíveis ao homem de boa vontade. Não obstante os abusos do sacerdócio, a exploração inferior do elemento humano e as fantasias do culto exterior, o coração sincero beneficiar-se-á amplamente na fonte da fé, iluminando-se para encontrar a consciência divina em si mesmo. Mas em todo instituto religioso e propriamente humano, há que evitar um perigo, o sentimento faccioso que adia indefinidamente as mais sublimes edificações espirituais. Católicos, protestantes, espiritistas, todos eles se movimentam ameaçados pelo monstro da separação, como se o pensamento religioso traduzisse fermento da discórdia. Infelizmente, é muito grande o número de orientadores encarnados que se deixam dominar por suas garras perturbadoras. Espessos obstáculos impedem a visão da maioria. Querem todos que Deus lhe pertença, mas não cogitam de pertencer a Deus. Que todo aprendiz do Cristo esteja preparado a resistir ao mal. É imprescindível, porém, que compreenda a paternidade divina por sagrada herança de todas as criaturas, reconhecendo que na casa do Pai a única diferença entre os homens é a que se mede pelo esforço nobre de cada um. Em primeiro lugar, quem está escrevendo esse texto é Tiago. Tiago ficou ao lado de Pedro, no livro Atos dos Apóstolos, descrito no Atos dos Apóstolos como ali administrador da Casa do Caminho também. Só que o Pedro ficava à frente dos trabalhos e Tiago equilibrando as relações políticas com o judaísmo da época. Então por isso que muitas das vezes, de maneira até equivocada, se atribui, se culpa o Tiago por alguns problemas que teve na Casa do Caminho. Mas ele era aquela pessoa que ia lá nos judeus, sabia mais ou menos qual estava sendo a exigência, voltava, ó, a gente vai ter que fazer mais ou menos assim, senão vai dar problema. Ele era a pessoa que ficava fazendo equilíbrio político. Mas vamos para a mensagem aqui. Né? Olha o que Tiago está falando. Né? Que uma das grandes ameaças para a gente é a coisa chamada faccionismo, é a segregação, é a divisão. E é uma coisa que, infelizmente, ainda no século XXI, a gente observa ainda entre as religiões, e às vezes religiões até que são muito afins. Por exemplo, né, a gente como espírita, a gente procura aprender a respeitar ao máximo qualquer religião e procurar absorver aquilo que existe de melhor entre as religiões. Né? Mas eu já vi, por exemplo, uma religião criticar a outra porque a outra, o batismo é por imersão e outra é por imersão. Ou seja, uma joga água na cabeça e outra afunda a cabeça na água. E poxa, isso não vai fazer a menor diferença, não tem o menor sentido, mas tem discussões sobre isso. De maneira que o convite que a gente deixa aqui para todos os nossos amigos aí que estão acompanhando o estudo é que quando se trata de religião, a gente tem que ter o mais profundo respeito dentro do coração. Tem espírita, por exemplo, que quando vai convidado, por exemplo, a uma igreja católica, e é muito comum isso acontecer isso na nossa sociedade, né? Você ser convidado para casamento, para batismo, para algum evento extraordinário, e você vai e de repente eles têm aquele ritualística dele, né, de fica de joelho, fica em pé, fica sentado. Gente, se eu estou ali, eu por respeito à instituição, ainda mais por respeito a uma instituição milenar como essa, e que foi responsável por trazer o Evangelho para mim na sua integridade como tem hoje, né, as mensagens do Evangelho, então eu mereço respeito a essa instituição. E outra coisa, né, quando a gente vai estudar pelo menos a doutrina espírita, a gente vai ver o seguinte, que as mensagens muito significativas da doutrina espírita são atribuídas a Paulo, são atribuídas a Santo Agostinho. Emmanuel, ele foi um padre aqui no Brasil chamado Padre Manuel da Nóbrega, encarnação passada. Joana de Ângeles esteve nas fileiras da Igreja Católica por vários momentos. Né? Então a gente deve respeito. Tá? Então eu, por respeito à instituição, eu vou procurar participar de toda a ritualística da missa
E, inclusive, como eu tive formação católica, eu vou dizer uma coisa. Hoje, quando eu vou em missa, eu acho a missa muito mais interessante do que quando eu ia, quando eu era criança, porque a parte que agora se faz uma análise de um texto bíblico, normalmente um texto do Evangelho, ela está sendo maior, ela está sendo uma palestra, né, com mais detalhes. Então, tem que respeitar. E outra coisa, quero dizer para os nossos companheiros que são evangélicos também, protestantes, né, dos vários ramos do protestantismo, tanto os tradicionais que vêm lá da Reforma, como os pentecostais, os neopentecostais, que eu acho muito bonito o louvor que vocês fazem na igreja de vocês, a qualidade das músicas, as letras das músicas. E quero até dizer para vocês o seguinte: nós aqui na Doutrina Espírita, nós estudamos muitos livros de André Luiz, escrito por Chico Xavier, e ele está sempre relatando que quando chega no plano espiritual, antes de iniciar um trabalho, acaba tendo uma música qualquer, um grupo se apresentou e cantou uma determinada música, ou seja, ou católica, ou canto gregoriano, aquela, né, Ave Maria dignou, ou então alguns hinos mesmo. Então, quer dizer, por que a gente fica com essa diferença aqui, né? Tem um hino um hino protestante, um hino que eu amo, eu gosto muito, uma música que é Tu és fiel, Senhor. Eu gosto muito dessa letra, dia após dia, eu gosto muito dessa letra, né? Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste, enfim. Acho que quem conhece a música já sabe qual é a música que eu estou falando. De maneira que a gente tem que aprender que todas as vezes que a gente está trazendo ideias de segregação, na verdade, a gente está tardando, a gente está trazendo dificuldade para esse grande movimento de união dos ciclos cristãos na Terra. Então ele vem falar para a gente aqui num determinado momento, né? Ele fala assim, ó, em todo instituto religioso propriamente humano há que evitar um perigo, que é o sentimento faccioso que adia indefinidamente as mais sublimes edificações espirituais. Nós temos tido algumas experiências muito gratificantes, muito boas. Por exemplo, já fizemos um arraiá espírita no terreno de uma igreja católica, que eles cederam para a gente com muito carinho. Agora, nesse momento, a nossa instituição religiosa está sendo convidada por um católico também para fazer parte de uma rádio daqui de Nilópolis. Rádio Mirandela, daqui de Nilópolis. E falou, não, ali o objetivo não é somente o católico, é trazer informações boas. Então a gente vai fazer programas na rádio. E também tenho tido a oportunidade de conversar com amigos que são protestantes, que já conseguiram alcançar essa ideia, e que a gente troca informações, a gente tem uma coisa maravilhosa ali de respeito e que não tem o menor problema. Isso é uma coisa que tem que ser vencida, e acho que a gente está passando da hora já de ter uma preocupação direcionada para a gente. Vamos respeitar todos eles. Eu me lembro de uma vez que foi muito marcante para a gente. Nós fizemos um encontro sobre a vida e obra de Chico Xavier, que tratava só da psicografia, essa coisa de escrever o livro, né? Dos espíritos escreverem o livro através do médium. E uma médium psicógrafa que psicografa os livros do espírito Rochester, ela estava lá na nossa casa. E ela falou que ela pegou uma série de livros, uns 5 livros, e falou, esse aqui, esse romance, ele acontece no ambiente islâmico, esse aqui acontece no ambiente lá na China, naquelas valas, Lao Tse, e foi falando. E conforme eu ia escrevendo o livro, eu aprendi a admirar cada religião, ver o que tem de bonito. Então o que acontece? Está na hora da gente parar com essa coisa da segregação e entender que tudo faz parte de um processo evolutivo, e que Deus, o Pai que ama de verdade, ele não deixa ninguém desamparado em lugar nenhum do mundo. É claro que uma determinada liturgia vai dar uma atenção a esse ponto, outra vai dar atenção a outro ponto, mas todas, na verdade, se complementam, e todas as vezes que a gente vê qualquer coisa de segregação, a gente coloca aqui para a gente. Infelizmente, é muito grande o número de orientadores encarnados que se deixam dominar por suas garras perturbadoras, que são espessos obstáculos que impedem a visão da maioria. A gente tem que estender as mãos e reconhecer. Cada uma tem a sua importância, e todos que têm como âncora, como base, Jesus, estão diretamente amparados pelo Mestre. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Agradeço mais uma vez a Emmanuel por suas reflexões.